Então, vamos conversar? Muita coisa foi dita ao longo de toda essa semana e eu vou sim dar meus 2 centavos sobre isso. Mas, de tudo que eu ouvi, uma coisa chamou muito a minha atenção. O advogado Cacai, que é um advogado de esquerda, que entra de bermuda na Suprema Corte visto o tamanho da liberdade que ele possui naquele ambiente, num debate sobre o Alexandre sancionado ou não, ele disse uma coisa. Ele reconhece alguns abusos da Suprema Corte, mas que isso é um assunto nacional que deve ser resolvido dentro do Brasil. Certo, a Suprema Corte passa do ponto, sabemos, mas isso aí é aquele negócio de roupa suja se lava em casa. A única forma de um ministro da Suprema Corte ser interpelado, questionado, até mesmo punido em solo brasileiro, é se o Senado assim quiser. Porém, assistimos por 4 anos Rodrigo Pacheco não querendo. Alcolumbre está na presidência do Senado e ele também não quer. No Senado atualmente existe uma maioria que dá base ao governo Lula dentro daquela casa. E não, eu não estou confundindo as bolas ao falar do governo Lula e STF. Para quem vê de fora a sensação, e eu tenho que dizer sensação senão eu vou presa, é que de fato governo e STF atuam juntos. A única conclusão é, a solução que viria de dentro da casa não virá, porque quem poderia fazer algo também está do lado do STF. Deixa eu dar uns exemplos para tentar desenhar. Matéria de 15 de março. Emendas de Alcolumbre de 15 milhões banca um programa de ONG ligado a seu assessor. Mas presidente do Senado nega conflito de interesse. Em dezembro de 2024, a matéria dizia que o rei do lixo, aquele preso no escândalo das emendas, orientou contato com a assessora do Alcolumbre, diz relatório da Polícia Federal sobre esquema de corrupção. Aliás, em julho do ano passado, o senador Alessandro Vieira protocolou uma notícia-crime contra o Alcolumbre e contra o Pacheco por corrupção ativa no caso do orçamento secreto. Segundo a ação protocolada por Alessandro Vieira, tanto Alcolumbre quanto Pacheco negociaram votos para serem eleitos usando as emendas parlamentares. Aliás, sobre o Alcolumbre, eu poderia ficar o dia inteiro levantando a série de denúncias contra ele, mas que nunca deram em nada. Mas vale explicar que funciona assim. Se o presidente do Senado quiser, ele abre uma investigação contra os ministros do STF. Ao mesmo tempo em que, se um senador comete algum ilícito, ele é investigado também pelo STF. Aí rola aquela lenda urbana do eu não mexo com você, você não mexe comigo. E partindo da premissa que tudo que estamos assistindo no Brasil desde 2019 poderia ser impedido se o presidente do Senado e até mesmo a casa como um todo tivessem feito algo a respeito, não estaríamos no ponto que estamos. E Rodrigo Pacheco, que foi cotado para ser ministro do Lula após perder o cargo de presidente do Senado, eu nunca vou esquecer. Nunca. Na outra vertente, nós temos o presidente da Câmara, Hugo Mota, que se comprometeu a pautar o PL da anistia caso a oposição conseguisse os votos da maioria. Coisa que a oposição conseguiu, mas mesmo assim o PL não foi pautado. A coincidência foi que, nos dias em que se esperava que o projeto de lei fosse à votação, Alexandre de Moraes deu um pulo lá no Congresso. Tipo, oi gente, tudo bem? E no dia 3 de abril desse ano, a Polícia Federal faria uma nova operação para investigar indícios de desvio de emendas do próprio Hugo Mota. Quem julga o Hugo Mota? O Supremo. Aí você sabe o que o Hugo Mota falou? Que não adiantava aprovar a anistia porque o Supremo já havia avisado que derrubaria a lei alegando inconstitucionalidade, então para que votar? Eles vão derrubar. Hugo Mota, presidente da Câmara, alegou que não pautaria um projeto com a assinatura da maioria da casa porque o Supremo avisou que iria derrubar. Não vamos brigar com o Supremo, né, rapaziada? Afinal, eles estão investigando as nossas emendas. Isso é muito explícito e eu não entendo como numa democracia isso não é sequer questionado. Aliás, muito pelo contrário, afinal, não é só colocado de forma natural, como a Globo sempre diz que se o Congresso avançar, o Supremo pode retalhar avançando nas questões das emendas. Mas o ponto que eu queria destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Então fica assim, se o Congresso ficar bonzinho, as investigações sobre os desvios e emendas não vão andar?
O Brasil está sendo governado na base da chantagem explícita e a galera tá batendo no peito para dizer que tá salvando a democracia. E assim, eu sei que vocês já sabem disso tudo, já falamos sobre isso milhares de vezes, mas é muito importante refrisar que o caos que foi instaurado não começou agora. Na verdade, ele é uma consequência de tudo que rolou até aqui devido à paralisia de quem poderia ter feito alguma coisa. Então, respondendo ao Cacai, que disse que os abusos até existem, mas devem ser enfrentados aqui dentro de Brazuela, eu te digo, Cacai, não existe possibilidade de resolução para tais abusos. Todos estão amarrados uns aos outros. E isso nem de longe se parece com uma democracia. Aliás, fica até o final desse vídeo, você vai assistir uma confissão. Mas tá, vamos a um compilado do que aconteceu nessa semana, porque se a solução é impossível aqui dentro, ao que tudo indica, ela vai vir sim de fora. Se for chorar, manda áudio. Em 7 dias nós fomos disso. É um fato lá dos Estados Unidos e eu não tenho... Olha, não tô nem aí. Para isso. Efeito Alexandre, governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Governo deu ordens para que, se fosse mapeado, se briga com Donald Trump, pode respingar em instituições financeiras. Alerta de spoiler. Pode. E é engraçado porque essa matéria veio logo após o Mauro, o chanceler, dizer que a Lei Magnitsky só tem poder lá nos Estados Unidos. Aqui dentro ela não vale. Ou seja, não tô nem aí, mas verifica, por favor. Barroso tem dito aos 4 ventos que não tem o que comentar. Gilmar anda fazendo piada, dizendo que ruim mesmo seria restrição para Portugal. Alexandre, segundo a Catanhede, tá mudo. Mas os ministros assumiram essa postura porque, não querem passar a sensação para a população de que estão estocando fandangos embaixo da cama. Afinal, o Supremo não recua, não é mesmo? E calma que eu já vou detalhar isso daqui a pouco. Ou 2, porque o STF já terceirizou quem vai falar por eles e, nesse caso, o governo foi escalado. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Cara, do nada esse vídeo, que coisa mais aleatória. Mas a tranquilidade de que o governo vai resolver esse BO não estava tão evidente quando lemos matérias como essas aqui. Ministros do STF manifestam incômodo com o chanceler sobre ameaças dos Estados Unidos à corte. E por que eles estariam incomodados? Segundo a matéria do Infomoney, o chefe do Itamaraty, seu Mauro Vieira, tinha encontros marcados na corte, mas acabou cancelando esses encontros porque estava com a agenda cheia. E isso irritou muito membros da cúpula do judiciário que acreditam que a possibilidade de retaliação do Trump deveria ser tratada como prioridade. Pois é, mas o Mauro Vieira meteu sem tempo, irmão. Após a manifestação do Marco Rubio e vários posts de congressistas e órgãos americanos, que postaram inclusive em português, Randolph Rodrigues foi até a TV dizer que, olha, nós adotamos aqui uma parada muito louca que se chama reciprocidade. Aí eu fiquei só imaginando o Lula proibindo o Trump de vir ao Brasil, sabe? Proibindo os Estados Unidos de usarem o real. Sem parecer uma piada, tanto que, na sequência, o Planalto se manifestou dizendo que não, galera, nós estamos rejeitando a possibilidade de retalhar a eventual sanção dos Estados Unidos contra o Alexandre, porque nós temos noção do ridículo. Randolph é só um boca aberta. Ignorem ele, tá? Paz. Bem mais ou menos assim. O Lula, nesse momento, está com outros problemas, e eu não digo apenas com os Estados Unidos pelo fato de estarmos tão próximos da China, mega blaster inimiga dos americanos, a ponto da Janja e do Lula pedirem ao companheiro Xi Jinping uma ajudinha para censurar nossas redes. Também não digo que é pelo fato de que o Brasil contraria os Estados Unidos e está apoiando a ditadura do Irã, que é um país sancionado pelos Estados Unidos, a enriquecer urânio. O que queima ainda mais o nosso filme, não apenas com os Estados Unidos, mas também com boa parte do mundo. Menos com a China, com a Rússia, com a Venezuela, com o Paquistão. Esses aí estão achando mega bom o apoio do Brasil ao Irã e estão mandando geral fazer o L. Eu tô querendo dizer do problema maior que tá prestes a estourar na cara do governo em solo brazuelano mesmo, o IOF. O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, foi aumentado no Brasil, de surpresa, porque, segundo o Taxad, ou a gente aumenta a arrecadação ou a gente quebra. Tipo, agora. Galera, quantas vezes nos últimos 2 anos nós tivemos aumento de impostos para que a arrecadação aumentasse? Nunca é suficiente para um governo que gasta muito e gasta mal. Afinal, a escola dos seus filhos já tá padrão Suíça? O SUS tá no nível Noruega?
E a segurança? Bom, nessa sexta-feira a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um comunicado de alerta a turistas americanos em solo brasileiro pelo alto risco de sequestro, já que o crime organizado no país é generalizado. Então, para onde esse dinheiro tá indo? Não sabemos. Mas tá, na hora do aperto o Tachad foi lá e fez. Só que ele não poderia fazer, porque o IOF não é um imposto de arrecadação, é um imposto de regulação. Mas o problema é que não tem mais de onde tirar, na visão do governo. Após o escândalo promovido pela sociedade civil em companhia do mercado, Alcolumbre e Hugo Mota, emparedados, resolveram emparedar o Tachad. Ou você derruba, ou derrubaremos por você. Você tem 10 dias. Valendo. E, gente, eu achei quase tocante o Hugo Mota dizer que o país não aguenta mais aumento de impostos. Mas eu achei ainda mais interessante o Alcolumbre, que mantém o governo na base de indicações de cargos, dizer que o governo está atropelando as funções do legislativo. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. Ah, tá! Não vai aceitar, Alcolumbre? Porque o Supremo está legislando sobre drogas, sobre mamães tirarem seus bebês, sobre demarcação de terra indígena, sobre segurança pública, sobre saúde pública. E semana que vem vai legislar sobre a regulamentação da internet. E esse assunto é muito importante, segura aí que eu já vou chegar lá. Mas o IOF não! Isso é um absurdo atropelar o Congresso dessa forma, onde já se viu. Hashtag chateado. A opção aventada por alguns parlamentares é jogar esse imposto para as casas de apostas esportivas que lucram bilhões com a desgraça alheia. E eu fiquei me perguntando por que o Lula não jogou a taxa para as bets antes de jogar para o próprio povo. Alguém tem a resposta? Mas a questão aqui precisa ser a visão macro. O Bolsonaro foi o único presidente a governar sob o teto de gastos, já que Lula chegou e derrubou a medida para colocar em seu lugar o famigerado arcabouço fiscal, que no resumo do resumo funciona assim: o governo pode gastar mais se arrecadar mais. Só que o governo pisou o pé nos impostos às custas do seu trabalho, do seu dinheiro, e mesmo assim ele segue gastando mais do que arrecada. Resultado? O arcabouço fiscal implodiu. Simone Steppi, ministra do Planejamento, já tinha avisado que seja qual for o presidente em 2027, ele não vai conseguir governar com o atual modelo de arcabouço fiscal e vai ter que fazer drásticos cortes. Ou seja, o Lula tá detonando as contas públicas e jogando pro próximo presidente a bomba. E é exatamente isso que ela disse. Só que a bomba anunciada por Simone Tebet, que seria em 2027, aparentemente se antecipou e, precisando de dinheiro, Lula e Tachad aumentaram o IOF. A alegação atual é a seguinte: se o Congresso derrubar o IOF, o governo para. Ou seja, já quebramos em 2025! Só que, se mantido o aumento do IOF, quem quebra são as pequenas e médias empresas. Vocês estão compreendendo o tamanho do ferrou? E é exatamente nesse momento que se encontra o governo Lula prestes a um embate de morte ou morte com o Congresso Nacional, enquanto os ministros estão lá cutucando Itamaraty pedindo que o governo compre esse BO do Supremo com os Estados Unidos, no melhor estilo. Ou faz alguma coisa. Então, eu realmente acho bem possível que a reação do governo seja uma nota de repúdio do Lula, do Hugo Chávez, do Ortega, do Xi Jinping, do Macron. Apesar que o Lula não emitiu uma nota de solidariedade ao Macron após a agressão doméstica sofrida e mundialmente exposta. Achei uma total falta de empatia. E então nós chegamos no ponto em que o Supremo não recua nunca, por mais que alguns ministros, sob reserva, admitam que Alexandre passa dos limites, mas eles querem manter os anéis nos dedos. A reputação da corte é importante para eles. E foi então que a sequência de cagadas se iniciou. Após a visita à ditadura chinesa e o escândalo envolvendo a deslumbrada da República e o companheiro Xi Jinping, a AGU, comandada pelo Bessias, do áudio da Dilma, diga-se de passagem, entrou com um pedido de liminar ao STF diretamente ao Toffoli, exigindo uma regulação imediata das redes sociais, porque as criancinhas e os aposentados do INSS não podem esperar. Olha só que interessante.
O Lula está tão preocupado com o assalto a aposentados do INSS que o governo se colocou radicalmente contra a CPI que investigaria tamanho absurdo. E sobre isso, por favor, um detalhe muito importante. Não, é sério. Presta atenção nisso aqui. Quando saíram os nomes das entidades envolvidas no assalto a aposentados, o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, foi até o ICL Notícias, um veículo de esquerda, dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado. Claramente numa tentativa de blindar o próprio Lula do maior escândalo dos últimos anos, que envolveria o seu irmão. O problema é que essa semana teve comissão de segurança pública e o Andrei não compareceu, mas mandou 2 delegados, mais bem informados, para falar sobre as investigações envolvendo o assalto a aposentados do INSS. E olha só o que nós descobrimos. Se liga. Eu queria perguntar ao delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza se foi, por acaso, a Vossa Senhoria que o delegado Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação, enquanto ela estava sob sigilo, para depois dar uma entrevista a um canal de imprensa de esquerda dizendo que o Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, em cuja diretoria está o irmão do Lula, o Frei Chico, se foi a Vossa Senhoria, delegado Carlos Henrique, ou o Luiz Eduardo, ou o Alexandre, algum de vocês, que Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação sigilosa para depois, enquanto ainda sob sigilo, levou à imprensa a informação de que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado. E, depois de saber, eu queria entender também, depois de saber se foi de Vossa Senhoria que saiu essa informação ou não, eu queria entender também por que esse sindicato não está nas investigações, pois, como nós vemos, inclusive, nos dados que obtivemos pela Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência, o sindicato do irmão do Lula teve um aumento exponencial nas contribuições, principalmente durante o governo do seu irmão, atingindo 154 milhões de reais. O que eu posso falar, assim, o Sindinap é investigado. Não, a minha preocupação maior aqui, então, é que o delegado Andrei mentiu na entrevista, porque ele disse, e parece que estava mais preocupado em defender o governo do que a investigação, que o sindicato, cuja diretoria tem na sua composição o irmão de Lula, não estava sendo investigado. Com todas as palavras ele disse isso. E digo mais, delegado Carlos Henrique, pois não? Foi na imprensa, disse na imprensa. Ele deu entrevista. Ele deu entrevista na imprensa. E tem mais. No momento em que ele disse isso, o sigilo não havia sido levantado ainda. A entrevista foi no dia 25 de abril, então me corrija aqui, 25 de abril, e a entrevista e o levantamento do sigilo, tem razão, foi dia 28 de abril, 3 dias depois da entrevista. Então ele teve acesso a informações privilegiadas, ou, nesse caso, parece pior, ele inventou informações que não existiam porque, talvez na ânsia de defender o governo ao qual pertence, preferiu dizer que o irmão do Lula não era investigado por meio do sindicato, que, repito, tem realmente muito mais descontos. O que mostra, lamentavelmente, que, apesar do trabalho de Vossas Senhorias aqui, a Polícia Federal no Brasil está aparelhada hoje pelo PT. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O Andrei, diretor da Polícia Federal nomeado por Lula, foi ao ICL falar de uma investigação que estava sob sigilo para dizer que o Sindinap, sindicato do irmão do Lula, não estava sendo investigado quando, na verdade, estava sim. Mas regula as redes sociais, tá? Precisamos salvar os aposentados dos golpes na internet. Confia. Porém, quando ficamos sabendo da boca aberta da deslumbrada da República ao falar com Xi Jinping, a sua preocupação não eram com crianças e aposentados assaltados. Segundo a Andréa Sadi, da Globo, a Janja disse que o algoritmo no Brasil favorece a direita, ou seja, fator claramente político. O discurso de crianças e aposentados veio depois que a bomba estourou, tanto que o atual discurso vem sendo repetido à risca. Ninguém fala mais em regulamentar a internet por conta de desinformação. Estão falando que é pelas criancinhas e pelos aposentados. Pena que a Sadi entregou a Janja lá no blog, né? Que o algoritmo favorece a direita. Bora fazer alguma coisa, fi? Mas, enfim, após a Brazuela inteira se manifestar contra a Janja, que é uma figura curiosa, porque nem a direita nem a esquerda gostam dela, alguma coisa tinha que ser feita. E veio através do pedido da AGU ao Toffoli, de que o voto que ele proferiu sozinho passasse a valer até que a votação no Supremo fosse concluída.
E eu vou aqui me reservar o direito de achar que a AGU está protegendo a Janja em seu pedido, porque no documento enviado ao Toffoli é dito o seguinte, abre aspas, risco para a credibilidade de relevantes ações e programas governamentais, ofensa à honra de figuras públicas, impacto negativo para a reputação e confiança dos administrados em relação à administração pública. Fecha aspas. Ofensa à honra de figuras públicas, porque a Janja é uma figura pública, ela não possui cargo no governo, então eles tiveram que abranger isso aí. Figuras públicas. O pedido da AGU ao Toffoli é tão extenso que o uso da inteligência artificial para fazer essa imagem da Janja e subir uma tag como PL da Xigi Janja não pode ser considerado um crime. E isso é só um exemplo, já que o buraco é muito mais embaixo. A regra hoje no artigo 19 protege a liberdade de expressão ao fixar que plataformas só respondem por danos se descumprirem ordem judicial específica de remoção. E essa é a lógica que garante a neutralidade e impede censura privada motivada pelo medo de responsabilização. Toffoli defende em seu voto responsabilidade objetiva da plataforma quando recomendarem conteúdos através do algoritmo, quando impulsionarem através de anúncios e quando organizam a visibilidade de conteúdos. E detalhe, não precisa de notificação nem ordem judicial. Pro Toffoli basta o dano. Se você se sentiu ofendido, esteja aí responsabilizado. Cara, isso é muita loucura. Toffoli também quer que as plataformas derrubem conteúdos considerados golpistas e antidemocráticos e desinformação que incite violência ou afete a integridade eleitoral. Ou seja, agora falar mal da caixinha mágica pode ser lei. E aqui, os votos do Fux e do Barroso, que já foram proferidos, não melhoram isso em nada. Se derrubado o artigo 19 do Marco Civil da Internet, poderão ser gerados monitoramentos preventivos, risco de censura privada e insegurança tanto para as plataformas quanto para os criadores de conteúdos e usuários da internet. Isso ajuda o governo e ajuda muito a Globo, que vê a sua audiência naufragar cada dia mais aqui para o YouTube. Portanto, estão praticamente militando em causa própria. Mas, vendo o que a AGU estava tentando fazer e talvez com receio do Toffoli acatar, o André Mendonça, que havia pedido vista do julgamento, devolveu a ação para a corte. Barroso, presidente do STF, pautou a discussão para o dia 4 de junho, no que foi considerado por todos uma retaliação da corte aos Estados Unidos. Tipo, vocês acham que a gente está com medo? Olha só o que eu faço. A meta foi até a justiça dizer que o que o governo está tentando fazer é censura privada. Mas esse assunto não se restringe apenas ao governo, já que Alexandre de Moraes está em campanha há anos para que a regulamentação da internet aconteça. E não só ele, tá? Praticamente todos os ministros. Então, meio que uniu o útil ao agradável. Afinal, lembra? Governo e STF. Uma ponte é nós. Mas o problema é que a Globo quer agora colocar na cabeça de todo mundo que isso que está rolando nos Estados Unidos, essa provável sanção a Alexandre de Moraes e a outros com a Lei Magnitsky, não é coisa do Eduardo Bolsonaro. Nada disso. Isso é coisa das Big Techs. E o problema nesse discurso é que todo mundo enxerga claramente que a Globo e a Suprema Corte, e claro, o Lula, não querem o Eduardo levando o crédito pelo que está por vir. Isso elevaria bastante a moral do cara perante seus eleitores, já que estamos há anos pedindo ajuda e ninguém faz nada. Se Alexandre for sancionado, para muita, mas muita gente vai ser tipo um dia de carnaval com muita comemoração. Com o Supremo mantendo Bolsonaro inelegível, o nome do Eduardo alcança um patamar muito competitivo. E cara, eles não querem o Eduardo presidente de jeito nenhum. Afinal, para eles, o Eduardo é um radical extremista, meu Deus do céu! Então, há sim uma tentativa de todos em tirar o mérito do Eduardo e jogar para as Big Techs malvadonas, que são todos os instrumentos da direita opressora no mundo. De novo, que doideira! Mas tá, eu vou fazer o jogo dessa galera. E mesmo fazendo esse jogo, eu quero mostrar como que vai dar errado. Segundo a imprensa, as Big Techs financiam o trumpismo. E as Big Techs ganham muito, mas muito dinheiro em Brazuela. E hoje a Lei Magnitsky pode ser assinada pelo Trump, a hora que ele quiser, sem maiores explicações. É só chegar e meter a caneta, afinal é um ato do executivo. Se estão as Big Techs por trás disso tudo e a Suprema Corte for lá instituir a censura privada no Brasil,
eu desconfio que elas vão reclamar para o Trump e pedir para o Trump fazer alguma coisa a respeito, certo? E uma vez com a censura privada instituída no Brasil através da Suprema Corte, que já vem sendo acusada há tempos de um tanto de coisa, uma ação dessas daria apenas mais munição para uma sanção, já que motivos não faltam. São muitos. Portanto, eu não vejo como pode dar certo o processo, coleguinha. Às vezes o que a Suprema Corte vai conseguir é apenas acelerar algo que poderia levar mais 2 ou 3 meses. Mas se eles estão com pressa, bom, fica à vontade. Porque você tem que entender uma coisa. A proibição a vistos para censores nos Estados Unidos não tem nada a ver com a Lei Magnitsky, que pode ser aplicada através do Marco Rubio, porém demoraria um pouco mais porque precisa, além do levantamento de provas, a colheita de testemunhos. E será que já tem gente testemunhando? Ou pelo Trump, que pode assinar a hora que ele quiser. A previsão das fontes ouvidas pela imprensa é que a Lei Magnitsky poderia demorar aí de 2 a 3 meses mesmo. Portanto, não linkem uma coisa à outra, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vem cá, a mídia e o governo já entenderam que não se trata de uma bravata, não é um tic-tac. O governo brasileiro confirmou que recebeu uma carta dos Estados Unidos com críticas ao Alexandre e essa carta diz categoricamente que o Alexandre deu ordens ilegais a serem cumpridas nos Estados Unidos, não respeitando os tratados existentes e agindo como um autoritário. E o nome disso que aconteceu é fundamentação. Eles estão dizendo para o governo brasileiro que possuem provas do que o Alexandre fez. A conta oficial de assuntos do hemisfério ocidental postou em português, em resposta a uma publicação do Marco Rubio, de que nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. E agora, para mim, o pior momento, porque nós temos a Folha jogando na cara de todo mundo o que foi que aconteceu. O STF abriu um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Ou seja, o STF resolveu agir contra o Eduardo, que está denunciando o STF lá fora, porque os meios oficiais, que seriam o governo e Itamaraty, estavam meio paradões. Então deixa que eu resolvo. Isso é uma confissão, viu, galera? E aqui, o Alexandre, em outros tempos, um defensor da democracia, hoje é relatado em editoriais como um cara que passou e muito do ponto. Seu apoio caiu drasticamente, tanto que agora a CNN já está chamando o Alan dos Santos de jornalista. E eu não preciso dizer a vocês tudo o que aconteceu, porque vocês sabem. Não começou agora. O que agora aparentemente teve início é o começo do fim. E dia 4, ao que tudo indica, o Supremo colocará mais lenha na fogueira numa queda de braços que eu sei quem vai acabar ganhando. Afinal, os atingidos podem não ser apenas ministros do STF, TSE, assim como delegados e procuradores, mas também as esposas dos ministros com seus escritórios de advocacia. E não acho que é a primeira vez que alguém de fora está olhando para esses escritórios. Afinal, a The Economist, a revista mais respeitada no mundo no meio jurídico, trouxe esse assunto à baila. Ou seja, enquanto eles acreditam que esse assunto está sendo levantado agora, já tem gente vendo mais de perto e já tem um tempinho. Para encerrar, o povo teve a ideia genial do STF, ao abrir esse inquérito contra o Eduardo, marcar o depoimento do Bolsonaro para ser ouvido em uma tentativa da justiça de colher algo contra o próprio filho. O que a justiça rejeita, tá, galera? Parentes de primeiro grau não são obrigados a depor contra esposas, maridos ou filhos. Mas quem liga? Afinal, o ventilado pela imprensa é a tentativa de ou bloquear as contas do presidente, de cravar uma preventiva, ou quem sabe, na pior das hipóteses, a pedido do PT, monitorar o Bolsonaro com uma tornozeleira. Um combo de provas contra pessoas acusadas de violarem direitos humanos numa perseguição política em nome de se salvar a democracia, numa semana em que os sigilos dos depoimentos das testemunhas serão retirados. E, enfim, poderemos ver a atuação do juiz com testemunhas que desagradaram a narrativa. Sim, teremos o recorte da ameaça de prisão feita a Aldo Rebelo. E sim, poderemos ver a proibição de Freire Gomes acessar seu próprio depoimento, dentre outras coisas que tomarão luz ao longo dessa semana. Que, ó, promete. Agora me conta aqui nos comentários. O STF vai regulamentar a internet dia 4, trucando com um 5 de ouros? Ou eles vão acabar pedindo vista para pensar um pouquinho mais no assunto? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.
E já que você ficou até aqui, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Galera que apoia o meu trabalho assinando teatualizei.app. Você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa como você? Além, claro, de em troca desse super apoio você receber conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade. Mas com aquela pitada de humor sempre que o momento permitir. Com 10 esbanjas por mês você faz toda a diferença por aqui. E eu já sou absurdamente grata pela força que vocês me dão. Porque a gente tem medo sim, mas a gente vai comer do mesmo jeito. Porque vocês lembram, o presente é deles, mas o futuro é nosso. E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo, que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta a prima de cabelo azul do churrasco sem que você precise abrir a boca. Testado e aprovado com sucesso. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.